Gênesis capítulo 3, abre parênteses, sexto dia de trabalho terminado, Gênesis capítulo 1, versículo 3, até Gênesis capítulo 2, versículo 25, começo do segundo estado de perfeição e habitação na terra, fecha parênteses, 7 ponto, o fracasso do homem, 2 pontos, tentação e queda, abre parênteses, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, ponto e vírgula, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 21, ponto e vírgula, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, ponto e vírgula, livro do 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, ponto e vírgula. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 14, fecha parênteses. Abre parênteses 1, fecha parênteses. Dúvidas em relação à palavra de Deus. Abre parênteses, Romanos, capítulo 14, versículo 23, ponto, fecha parênteses. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela falou à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Abre parênteses 2, fecha parênteses. Adição à palavra de Deus. Segundo livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 2, 3, versículo 4, ponto e vírgula. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e versículo 19, fecha parênteses. Gênesis, capítulo 3, versículo 2. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Gênesis, capítulo 3, versículo 3. Mandamento, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Abre parênteses 3, fecha parênteses, contestação da palavra de Deus. Abre parênteses, compara e confere. Gênesis capítulo 2, versículo 17, fecha parênteses. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, 2 pontos, certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Abre parênteses 4, fecha parênteses. Transgressão da palavra de Deus. Começo da segunda carreira pecadora da terra. Termina em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Viu a mulher que aquela árvore era boa para dela se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abre parênteses 5, fecha parênteses. Efeitos imediatos do pecado. Abre parênteses. Gênesis capítulo 2, versículo 17, ponto e vírgula. Livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, ponto e vírgula. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 15, fecha parênteses. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. 8 pontos. Começa o novo trabalho de restauração. 2 pontos. Primeira busca ao homem. Abre parênteses, compare e confere. Gênesis capítulo 4, versículo 9, ponto e vírgula. Evangelho de Lucas capítulo 15, ponto e vírgula. Evangelho de Lucas capítulo 19, versículo 10. Fecha parênteses. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ao ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela manhã, pela viração do dia, escondeu-se
retirou-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.